Pessoal, que são, acho que, ai gente, eu acabei de ver ali, mas eu acho que vão, é 4 horas da tarde, 4 e pouca da tarde. Como é que você está? Você está passando bem? Alguém fez alguma coisa contra você? Você está triste? Você está deprimido? Não quer sair da cama? Tenha força em Deus. Se apegue em Deus, gente. Não tem coisa melhor do que Deus preencher o nosso coração, do que Deus preencher a nossa alma, do que Deus preencher a nossa vida. Quando a pessoa fala alguma coisa contra você, você dá as costas, vai para o seu quarto, fecha a porta, ajoelha-se diante de Deus, coloca o nome dessa pessoa nas mãos de Deus, porque, gente, nada é no nosso tempo, tudo no tempo de Deus. Acontecem coisas inexplicáveis que somente Deus sabe explicar. Deus que é dono, eu gosto de mostrar para vocês o céu, que tem hora, gente, que eu tô assim para dormir, às vezes eu vejo o vídeo de novo, porque olha que coisa linda. Hoje, gente, choveu durante a madrugada, ficou chovendo durante a madrugada, e aí eu tive que acordei 5 horas da manhã. Gente, olha, graças a Deus, tá? Eu dormi de 9 e pouca da noite até 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, tava chovendo ainda, aí eu fui pro postinho de saúde aqui do meu bairro, porque eu queria que o médico, ele visse os exames da mãe, né, que eu pedi para que ele desse o pedido para fazer. Deu infecção urinária na mãe, aí ele pediu para que refizesse o exame, mas um exame mais detalhado, de qual bactéria que seria. Deu um pouquinho de anemia, mas diz ele que é muito pouco. Mas perguntou sobre a alimentação dela, que tem uma alimentação muito saudável, ela está tomando muita vitamina. Então, assim, provavelmente, talvez essa anemia pode ser da infecção urinária, porque eu me lembro que quando eu ficava com infecção urinária, eu também tinha anemia, porque saía sangue é, invisível pela urina, né? Então, já estou com o pedido na mão, amanhã eu vou, se Deus quiser, no laboratório, vou entregar no laboratório, vamos colher aí, né? Vamos colher a, a urina dela para fazer um novo exame de urina para ver se ela, qual bactéria que é, qual antibiótico tem que dar para matar a bactéria, né? Ah, olha, as roupas da minha mãe é lavada separada. Eu lavo assim que ela toma banho, é lavado separado, a calcinha separada. Não é nada misturado, sabe? O vestido, que ela não soa, ela não transpira, ela não faz nada. A minha mãe dorme, come, vai na igreja. A minha mãe não é uma pessoa assim que ela não arruma a casa, ela não faz comida, ela não faz nada. Minha mãe tem Alzheimer. Então, a calcinha dela, né? A lingerie dela é lavada separada, a, o vestido dela é lavado separado. Então, eu acredito eu que seja alguma coisa mesmo que acontece de infecção urinária assim, porque a lingerie dela é pendurada no varal, né? Pra, pra secar. Mas tinha muitos anos que acho que a mãe não dava infecção urinária. Eu sou uma pessoa que eu dei infecção urinária na minha vida quase toda, repetitiva, assim, infecção atrás da outra. Infecção atrás da outra, né? Devido a uma bactéria aí que tem nos meus rins, eu comentei com vocês, né? Chamada Escherichia coli. Eu tenho que tirar o rim algum dia, mas não sei se eu vou ter coragem de tirar o rim, mas tem que ser retirado. Só que essa bactéria Escherichia coli, ela prejudica, porque se ela passar para o sangue, ela pode vir a matar. Então, nós estamos adiando a retirada do rim e para que, né, venha acontecer um milagre de Deus aí para que essa bactéria ela morra. A bactéria chamada Escherichia coli. Então, o médico até tinha falado comigo, Luciana, eu vou ter que te internar no hospital 14 dias, 10 dias, para você tomar na veia o antibiótico para ver se consegue entrar lá no cálculo renal e matar essa bactéria. Porque ele dá um antibiótico, ela morre, passa menos de um mês, ela tá de novo ali e volta. Então ele tem medo, né? Medo dela passar pro meu sangue e vier assim, bactéria, né, gente? Aí ele falou comigo assim, Luciana, médico de bactéria é infectologista. O médico que estuda bactéria chama-se infectologista. Então você vai ter que ir no infectologista, que é o médico de bactéria. Aí ele estudou sobre essa bactéria, como que pode ser assassinada para nunca mais voltar essa bactéria, né?
Então eu tô assim, claro que eu tô com medo de tirar o rim, né, gente? É uma cirurgia grande, é uma cirurgia, né? Diz que é dolorida depois da cirurgia, que é um corte enorme. Eu não ligo para esse negócio de ficar com, sabe, com alguma coisa assim, um corte e tal, nada, não, sabe? Mas assim, eu não, eu acho que eu peço a Deus assim, quando na hora que eu for morrer, que eu não morra assim sofrendo, não, sabe? Eu já vi muita gente morrendo sofrendo, sabe? Em cima de uma cama. Então assim, eu peço a Deus que seja rápido, que seja assim rápido, porque eu sei que quando vai ter um momento que nós vamos adormecer com nossos antepassados. Terá um momento que vai acontecer isso. Só que eu peço a Deus que seja rápido, que seja assim, sabe? O coração parou, aconteceu alguma coisa. Nada assim lento, não. Muito rápido, que seja muito rápido, né? E hoje eu fiquei no postinho de 5 horas da manhã até as 11 horas da manhã para conseguir, gente, que o médico olhasse a receita, porque em cada postinho só tem um médico, né? Só tem um médico para atender. E mesmo chovendo, estava lotado o postinho aí de pessoas ali para ser medicada, né? Para consultar com o doutor. Mas 11 horas eu vim para casa, fiz aí, a mãe já tinha comido, que eu falei com vocês que eu pago uma pessoa para dar a primeira refeição para a mãe durante o dia e para dar um banho 5 horas da tarde. Eu dou a janta e se a mãe precisar de 3 banhos durante o dia, eu que dou. Os remédios sou eu que dou, as vitaminas sou eu que dou. Então, assim, se for fazer um suco, todas essas coisas eu que dou. Lanche, sou eu que dou, né? Eu que faço. Aí eu pago pouquinho a pessoa para dar um banho para ela 5 horas da tarde todo dia e uma refeição que é na parte da manhã, porque eu preciso do brechó, eu preciso trabalhar no brechó. Eu preciso ganhar dinheiro, né, gente? Porque a mãe ganha pouco, né? Então, não dá para a manutenção toda dela, né? Remédio de Alzheimer, vitaminas, quelato sênior. Mas essa vitamina é muito boa, hein? Anota ela aí, quelato sênior. Muito boa essa vitamina. E ela toma também todas as vitaminas do complexo B. Ela toma fosfolin. Ela toma o remédio para Alzheimer, que eu esqueci o nome dele, por esse é um nome complicado. Ela toma magnésio dilamatado, alguma coisa assim, que é caro também. Então ela toma bastante vitamina. Ele falou assim que as outras coisas estão tudo bom, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Só deu infecção urinária, que ele quer saber se, né, qual bactéria que é. E também ele pediu, falou, não vou dar remédio, nada, você tá dando, como você tá dando vitamina para ela, tanto, né? Você está dando alimentação saudável, ela está se alimentando bem. Então, eu não vou passar nenhum remédio para anemia, porque a anemia dela está muito pouquinha e provavelmente pode ser da infecção urinária. E ela está se alimentando bem, está se alimentando, porque quando não está se alimentando eu falo. Ela está se alimentando bem, graças a Deus, está tomando bastante vitamina em comprimido. Então, graças a Deus, ela vai ficar boa, em nome de Jesus, né? Porque esse ano de 2024 vai ser de muita vitória, de muita bênção, de muita saúde. Saúde, saúde para dar e vender em nome de Jesus, né? E, infelizmente, gente, né? Não sei se eu contei com vocês, eu contei para vocês ontem, mas teve uma coisa que aconteceu aqui ontem na nossa cidade que tá repercutindo mundialmente, né? Que é onde uma vizinha de frente da outra, nós nunca conhecemos as pessoas. Às vezes você abraça uma pessoa que é uma pessoa que descontrolada, que pode vir fazer algum mal a você ou alguém da sua família. Por isso que antes de você receber alguém na sua casa, você tem que orar a Deus. Nós temos que sempre pedir a permissão de Deus orando, de quem vai entrar na nossa casa, de quando a pessoa sai. Nós temos assim que sempre nunca ter muita confiança, sabe? Ensinar os nossos filhos também a não ficar assim, não fica sozinho com fulano, nunca fica sozinho, sempre fica perto da sua mãe. Se alguém te chamar no canto, não vai. Você só vai se tiver comigo. Então, assim, sempre falar para a criança, porque a vizinha da frente, mas a mãe dela, ela com 32 anos de idade, a mãe com 56 anos de idade, ela tem um filho assim, obeso. Ela também é uma mulher obesa, a mãe da criança. E a vizinha da frente, que era a menina de 9 anos de idade,
Diz que o menino queria namorar a menina, mas a menina falou que não teria coragem de namorar com ele porque ele é obeso. Uma criança de 9 anos, é coisa de criança. A vizinha se sentiu ofendida, instigada pela mãe, pegou essa criança de 9 anos, amarrou essa criança e deferiu uma arma branca diversas vezes da menina, que veio com que a menina adormecesse com os antepassados dela. E elas estão presas em Governador Valadares, Minas Gerais, a mãe e a filha. A criança vai ficar com o padrasto, porque pelo que eu observei o pai, você sabe, né? Tem pai que não é muito presente na vida do filho, não. Então, olha como que o ser humano está. Será que você adivinha que uma vizinha sua vai perder a cabeça e vai fazer uma coisa dessa, uma coisa horrível dessa, por causa de bullying, gente? Igual eu estava comentando hoje lá no postinho, eu sou uma pessoa que eu converso com todo mundo, que a gente bate papo, eu conto da minha vida, eu conto mesmo, porque o que eu fiz de errado, eu conto, o que eu já fiz, o que eu não fiz, as minhas experiências para as crianças não terem, que já aconteceu na minha vida. Então, assim, não confie em tio, não confie em tia, não confie em parente, nem irmão, não confie em ninguém. Fala para os seus filhos assim, olha, não vai com o titio não, não vai com a titia não, só se eu estiver junto. Porque você nunca sabe quem é quem. A pessoa pode surtar de repente e fazer uma tragédia dessa que aconteceu isso daí, né? Aonde mãe e filha se juntaram contra uma criança de 9 anos de idade. Uma criança, gente, tão magrinha, mas tão magrinha. Você precisa de ver. Muito magrinha. Então, ela agora está descansando, né? Descansando até quando Deus mandar o Filho dele, Jesus Cristo, para ser o nosso advogado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, a julgar os vivos e aqueles que estão deitados, esperando aí que eles vão ressuscitar, vão aparecer de novo aí para ser julgado, né, por Deus. Eu acredito nisso porque eu acredito em Deus. Quem acredita em Deus tem que acreditar nisso, porque está escrito na Bíblia. É bíblico. Se você acredita em Deus, que é dono desse céu, você tem que acreditar na Bíblia, porque o que está escrito na Bíblia é o que nós sabemos de Deus. Nós não sabemos de Deus através de uma pessoa que conviveu com Deus. Nós sabemos de Jesus Cristo por causa de uma pessoa que conviveu com Jesus Cristo. Não, porque nós não convivemos com Jesus Cristo. Nós não tivemos uma convivência. Aqui está contando, na Bíblia Sagrada, está contando a história de quem conviveu com Deus, de quem conviveu com Jesus Cristo. De quem os profetas, que o Deus conversava com o profeta, e o profeta ia lá. Luciana, como é que eu sei que uma profecia é verdadeira? Na Bíblia diz que a profecia é verdadeira quando ela acontece, porque Deus não é homem para que minta. Então, se ele mandar um profeta na sua casa, se você for no lugar, a pessoa falar uma profecia para você, ela vai se cumprir. Se cumprir, é de Deus. Se ela não se cumprir, não é de Deus para sua vida. A pessoa mentiu, é da cabeça dela, entendeu? E nós estamos aqui em 2 Crônicas, vamos tomar cuidado com as nossas vidas. Nós não podemos deixar qualquer pessoa entrar na nossa casa. Nós não podemos, esse negócio de titia, olha o que aconteceu comigo. Quando eu era criança, de 6 aos 14 anos de idade, eu tenho uma tia, que ela é viva ainda, irmã do meu pai. E aí meu pai me mandava para lá, porque a minha mãe trabalhava de empregada doméstica. Meu pai falava assim, vai para lá que as suas primas te ensinam a tarefa de casa, né? As suas primas vão te arrumar para poder ir para a escola, porque meu pai era homem, né? Eu não vou te ensinar, não vou conseguir te ensinar. Meu pai era sapateiro. E aí não tinha tanto estudo. As minhas primas faziam faculdade, então eu ia para lá, mas infelizmente o pai delas, que elas não têm culpa, mas o pai delas fazia coisa comigo dos 6 aos 14 anos, desagradáveis intimamente, que eu não vou falar aqui para vocês o que é, mas você já sabe o que é, e me ameaçava de adormecer com meus antepassados se eu falasse para alguém. E a mulher dele, que é minha tia, irmã do meu pai, sabia, porque ela estava dentro de casa.
Então, assim, depois, infelizmente, eu era uma criança muito desprotegida, uma criança que se sentia muito triste, não amada, não querida. Eu acabei me apaixonando por um homem que era muito mais velho que eu. Não me pergunte a idade dele, porque eu nunca perguntei. Ele estava na prisão por tráfico e por outros crimes também. E eu fui com uma amiga minha para levar uma marmita para o namorado dela que tinha feito um rombo na empresa que ele trabalhava. E eu sou amiga da pessoa na alegria e na tristeza. Então ela falou para mim assim: Luciana, vamos no restaurante comprar marmitex para o Anderson, porque ele não está acostumado com a comida de cadeia. Então eu fui. Chegando lá com ela, nós duas entregar a marmita, tinha um cara já presidiário por 9 anos, não sei, 9 anos, 8 a 9 anos. E ele olhou para mim. Eu era uma criança muito magrinha, uma criança raquítica, uma criança boba, uma criança cheia de dores emocionais, uma criança que foi abusada dos 6 aos 14 anos, uma criança já ferida pela família, que só não escutava coisa boa de mim mesma, só falava uma maldição para cima de mim. Eu não era amada, eu não era querida. Eu não tinha mamãe e papai para me abraçar, não tinha mamãe e papai, ninguém para me defender. Então, esse homem começou a escrever carta para mim de amor. E como eu nunca tinha sido amada, eu nunca experimentei o amor de alguém, o carinho de alguém, eu experimentei desse cara. Então, ele sendo muito mais velho do que eu comecei a me envolver com ele emocionalmente, fiquei apaixonada por ele. E quando ele foi sair a semi-aberto, ele me pediu em namoro, eu conversei com meu pai falou para mim assim que eu poderia namorar com ele, mas que as consequências iriam vir para mim e eu teria que ser forte para que, se tivesse uma consequência, eu passar por essa consequência. Meu pai não proibiu, não, minha mãe proibiu, mas o meu pai disse: olha, minha filha, eu lembro como se fosse hoje. Meu pai estava ali cozinhando, fazendo a comida, que era meu pai que cozinhava lá em casa. Meu pai estava fazendo a comida na hora do almoço. Minha mãe falando que, olha, Lúcio, o que a Luciana está fazendo da vida dela? Namorar com presidiário, diz que ele é perigoso, né? Ele mexe com coisas indevidas, que estão 9 anos ali preso, né? E aí, meu pai virou para mim e falou assim: Luciana, você quer isso para sua vida, minha filha? Eu estava apaixonada, eu era uma criança que meu pai era alcoólatra, brigava demais com a minha mãe brigava demais com meu pai, não tinha, a vizinha gritava que eu era uma preguiçosa, falava que o meu sangue era de vários nomes pejorativos, que eu iria virar uma coisa pejorativa. Essa vizinha fazia a cabeça da minha mãe, a minha mãe me batia, a minha mãe me xingava, a minha mãe já me jogou para fora de casa, jogando as minhas roupas tudo para fora de casa no chão, eu tive que catar. Já fiquei na rua por causa que essa vizinha fazia minha mãe fazer isso. Então, assim, eu era uma criança muito machucada. Eu não tinha atenção assim das pessoas. Meu pai, coitado, ele não era aquela pessoa também que era mais na dele, sabe? O que ele falava comigo é assim: vai para casa da sua tia, que as suas primas vão te ensinar na tarefa da escola, porque ele tinha muita coisa com estudo, ele sentia, nossa, você tem que estudar, minha filha, sabe? E, infelizmente, a minha tia sabia disso, mas deixou acontecer, né? Que eu era criança muito magra, muito raquítica e uma criança que tinha medo, muito medrosa, né? Um homem muito mais velho, um senhor de idade, que poderia ser meu avô, meu pai, me dava álcool. Ele estava bebendo cerveja, geralmente, porque ele bebia, ele era alcoólatra também. Ele era alcoólatra e ele era bancário, mas nas horas extras era alcoólatra. E ele me dava bebida alcoólica com a mulher dele dentro de casa, que é minha tia, irmã do meu pai. E ela sabia de tudo e ele fazia as coisas ali comigo e falava: se você contar, vai acontecer isso com você, comigo também. Eu tenho até as fotos ali, gente, do meu aniversário de 15 anos, quando ele me ameaçava, ficava me ameaçando ali atrás de mim e
Ali apareceu em todas as fotos. Tinha um monte de criança, só ele de velho ali atrás de mim, sempre atrás de mim, e falando no meu ouvido que ele ia me matar. Ia acontecer alguma coisa comigo se por acaso eu viesse arrumar um namorado. Aí o que aconteceu? Eu tive que arrumar, eu arrumei um namorado, que eu comecei a gostar dele, um namorado que infelizmente era presidiário, um namorado que mexia com coisa errada, que já estava preso, conheci na prisão, mas que era romântico, que falava que ia me defender de todo mundo, que ele fazia acontecer se alguém fizesse alguma coisa contra mim. Eu acabei me apaixonando por ele, namorando com ele 3 anos. Mas aquele 3 anos, assim, gente, ele dormia na cadeia, ele passava o domingo todinho na cadeia, geralmente ele ficava menos de 6 meses dentro da cidade, porque ele fugia para o Rio de Janeiro. Depois eles pegavam ele voltava, ficava preso de novo, aí tinha que ficar, né, com advogado, porque ele pegou 12 anos de prisão. Então, assim, era um relacionamento de poucos momentos juntos, mas que infelizmente ele fez a mesma coisa que o meu tio. Sem saber, porque eu nunca contei para ele, ele já veio adormecer com os antepassados dele. Eu nunca contei para ele que o meu tio, na verdade que não era meu tio, marido da minha tia, fez comigo ou tinha feito comigo. Mas ele falava, eu vou te defender, se alguém fizer alguma coisa contra você, eu faço acontecer. Então você se sente protegida. Fiquei 3 anos com ele, depois eu vi que ele não iria mudar, que ele ia viver naquela vida, porque ele já estava acostumado com essa vida. Parecia que ele não queria sair mesmo. Aí eu falei com ele, olha, eu vou ter que te deixar, porque eu encontrei uma pessoa que é de família, um cara, né, com uma família boa, se você gosta de mim, eu vou ter que te deixar. E você, se você gosta de mim de verdade, igual você fala que é apaixonado comigo, que me ama, ele foi meu primeiro homem, né? Se você falou que me ama de verdade, você vai me deixar namorar com ele. Se você não vai atrapalhar, porque eu não posso mais viver com a pessoa igual você, que gosta dessa vida aí criminal. Eu não gosto disso. Eu não posso viver isso, porque eu sou uma pessoa que eu tenho meu emprego. Eu não sou essa pessoa que faz esse tipo de coisa que você faz. Então, assim, eu não posso continuar convivendo com você fugindo, com você voltando, com você não mudando e cometendo os mesmos crimes. Eu não posso. Então ele falou, tudo bem, Luciana, tudo bem. Mas aí o tudo bem dele quase, minha filha, que ele me levou pro brejo, porque se não fosse um outro presidiário que avisasse para mim, que dormia com ele dia domingo, sábado e domingo ele ficava na cadeia preso, falou para mim assim, Luciana, o Márcio te procurou? Eu falei assim, procurou, querendo conversar comigo. Ele falou assim, olha, não vai não, porque ele falou assim que de hoje você não passa. E aí, gente, foi na hora que eu estava saindo para ir conversar com ele. Porque eu já tinha negado 3 vezes de conversar com ele. Ele falou assim, não, vai ser a última conversa que nós vamos ter. A última conversa. Eu posso ter certeza que eu vou te deixar em paz. Quando eu estava saindo, o Macuco chegou e falou, Luciana, o Márcio te procurou? Eu falei, procurou, querendo conversar comigo de qualquer jeito na casa do seu Tião. Ele falou, não vai não, porque ele falou que ele vai fazer você dormir com os antecedentes seus. E ele planejou isso tudo durante a madrugada e contou para mim. Então eu vim te contar correndo, porque ele vai fazer e vai embora. Aí eu não fui, ele foi embora, surrupiou um carro de alguém aqui, de uma pessoa aqui, que eu não vou falar o nome, surrupiou esse carro e foi embora, polícia atrás dele, era tiro para tudo quanto é lado. Mas aí ele ficou um tempo lá, eu fiquei sabendo que ele ficou na Serra, em Vitória, não sei, no Espírito Santo. E aí ele me ligou acho que umas 2 vezes falando que eu era dele, porque ele tinha sido o meu primeiro, não sei o quê. Mas eu nunca estava sóbria, nunca estava sóbria quando eu estava com ele. Então eu não sabia o que ele fazia comigo. Então assim, foram momentos muito difíceis, foram 47 anos muito difíceis da minha vida. Foram 47 anos de muita luta, de superação, de superar assim, né? Dos 6 aos 14 anos, tinha emprestado, depois começar a namorar com 15 anos, um homem muito mais velho, que eu achava que poderia me proteger, mas fez a mesma coisa que meu tio fazia, que era dar álcool, me deixar inconsciente para fazer o que quisesse comigo. E
infelizmente, aí eu casei com 20 anos, casei com 20 anos de idade e outra vez, né? Não foi boa coisa, né, gente? Não vou falar aqui, não vou mentir que foi boa coisa que não foi. Então, assim, é melhor ficar do jeito que tá? É melhor, porque separar, eu não tenho coragem de separar. Não tenho coragem de me separar, não, gente. Porque a minha tia falava pra mim assim: você se casou, você tem que ficar até o final. Então, a minha mãe também ficou até o final. Mesmo com meu pai alcoólatra dentro de casa, não batia nela, não xingava. Minha mãe ficava mais ausente, né, do que presente ele em casa, mas meu pai nunca bateu na minha mãe, porque eu sempre ficava por perto. Meu pai também nunca xingava, assim, brigavam, discutiam mesmo, mas meu pai sempre saía de novo para beber e voltava só carregado. Então, assim, é uma infância muito dolorida, né? Então, essa doença aqui que eu estou enfrentando essas doenças, eu estou enfrentando mais obstáculo na minha vida, mas vamos até quando Deus quiser. Eu não posso culpar ninguém por isso, porque é uma coisa que aconteceu na minha vida, eu não posso culpar ninguém. Algumas vezes eu indaguei a Deus, por que eu fui nascer, por que o Senhor deixou nascer, já que eu passei por todas essas coisas, porque eu nunca fui feliz, porque eu nunca tive felicidade na vida, porque o Senhor nunca permitiu que alguém me amasse de verdade, que alguém me respeitasse, nem por amizade, nem família, nem ninguém, gente. Então eu fui me afastando das pessoas, quando eu fui vendo que as pessoas eram falsas, quando as pessoas não eram verdadeiras, quando as pessoas não tinham compaixão e misericórdia do outro. E eu sou uma pessoa que a psicóloga falou comigo: pela sua história de vida, desde que você era criança, depois que você se casou, que você teve filhos, era para quê? Era para você ser uma pessoa muito ruim mesmo, sabe? Tem gente que escolhe ser ruim. Ou era para uma pessoa assim, não gostar de homem nenhum, gostar de mulher, mas você não. Não sei por que você assim, você atravessou todas essas dores, né? Então eu estou atravessando por um momento difícil de doença, mas eu sei que Deus ele é comigo e que ele preenche. Eu não preciso de família. Eu não tenho família unida, porque quando começa a falar mal de mim, eu já sei que eu não fiz, eu não aceito. Eu já deixo para lá. Eu vou viver minha vida, sabe? Eu perdoo, falo assim: olha, gente, já que vocês gostam de falar mal de todo mundo, que não é só de mim, é de todo mundo, já que vocês gostam de julgar todo mundo, condenar todo mundo, vai viver a vida de vocês, que eu vou viver a minha. Não quero brigar, não quero discutir, mas não dá certo nós ficarmos juntos. Não dá certo ter, sabe, união ali que não tem união. Porque quando vira as costas, vocês metem a lenha, fala mal da outra pessoa, dos outros, não é só de mim. Então é melhor ficarmos, né, cada um no seu canto, cada um vivendo a sua vida. E é assim que eu estou até hoje. Então eu luto aí, estou lutando, estou indo aos médicos, estou fazendo exames, tomando remédios, e vamos ver o que Deus vai fazer, gente. Eu não tenho amor à vida, igual eu já falei para vocês, porque na palavra de Deus até fala, né? Quem tem amor à vida vai perder a sua vida. E vamos aí, né? Porque igual essa criança aí não merecia isso, né, gente? Uma criança, né? Infelizmente, infelizmente, né? Foi permissão de Deus que acontecesse isso. Que eu tenho certeza que o inimigo não é mais forte do que Deus. Deus é muito mais forte. E foi permissão de Deus. Eu acredito muito que as coisas acontecem com a permissão de Deus. Que fala que não cai uma folha, na Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão de Deus. Então, infelizmente, né, a criança foi muito cedo e quando acontece uma coisa dessa, eu fico pensando, gente, e eu tô viva até hoje, né? 47 anos aqui viva, enfrentando assim muitas coisas, né? Muitas coisas ruins, enfrentando várias coisas, mas é um enigma de Deus, né? É uma coisa que só Deus explica, né? Você vê que Deus, nós estamos aqui lendo a Bíblia, nós estamos aqui lendo a Bíblia e estamos tentando aprender. Por quê? Porque
Deus estava falando com os reis de Israel, Deus estava conversando com os profetas que eram do sangue de Israel, de Jacó, Deus falava com Arão, com Moisés. Essa história aqui da Bíblia, do Antigo Testamento, por enquanto, que eu já li a Bíblia toda, então não vou contar para vocês, estou lendo de novo. Por quê? Porque ela fala com pessoas, que não sou eu nem é você. Tinha nomes. Olha, manda o profeta ir lá no rei Jeorão. Você não é o rei Jeorão. Ninguém pode abrir a Bíblia para você e falar que é para você, porque não é para você. Tinha nomes. Era para uma pessoa específica aquela palavra do profeta, que Deus mandava o profeta dizer. Tinha uma pessoa específica ali para receber aquela palavra. Então você não pode aceitar uma palavra que não é sua, porque se Deus quer falar com você, Ele vai falar com você de alguma forma. Preste atenção. Ele dá os sinais. Preste atenção. Pode ser que alguém converse com você e você não entenda que Deus está falando com você. Pode ser que Deus te dê um livramento. Alguém sai da sua vida, Deus está falando com você. Então, pode ser que Deus fale diversas coisas com você de maneiras diferentes, gente. Então, vamos ter fé em Deus, vamos glorificar a Deus, exaltar a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Antes que nós pensarmos, de falarmos, de escutarmos, Ele já sabe de tudo que vai acontecer na nossa vida. Então, aqui, a Bíblia Sagrada começa aqui, ó, gente, está escrito Bíblia Sagrada. Aqui na outra página, ó, não tem nada nessa parte aqui. Nós estamos em 2 Crônicas. Luciano, o que é 2 Crônicas? É o número 2 escrito Crônicas na frente, que eu falei para vocês, esse nome aqui em cima. Os nomes, o capítulo, ele é maior, capítulo 28, tá vendo, ó? E os versículos são esses pequenininhos aqui. Gente, aqui ele está falando com os reis daquela época. Deus estava falando com o povo israelita, israelense, esse que está guerreando aí. Eles não estavam falando para mim nem para você, não. Então, você não pode pegar uma palavra que é para uma pessoa específica, que tem o nome da pessoa, para você, não. Ninguém, profeta nenhum, pode fazer isso. Porque, na verdade, eu nem sei se Deus ainda conversa com profeta. Nem sei se Deus conversa com ser humano aqui na terra ainda, não. Eu não sei, eu não posso julgar, mas também não posso dizer que ele faz isso. Então, só na Bíblia fala que se acontecer a profecia, que é de Deus. Se não acontecer, porque não é de Deus, né? Então, vamos aprender mais de Deus, o que ele falava com o povo de Israel, o que ele abominava do povo de Israel, o que ele fazia com as pessoas e o que ele é capaz de fazer, né? Nós estamos aqui no capítulo 2, Crônicas, capítulo 2, 2 Crônicas, que é o número 2 Crônicas, capítulo 27. O rei Jotão tinha 25 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 16 anos em Jerusalém. O nome da mãe do rei Jotão era Jerusa, filha de Zadok. O rei Jotão fazia o que era certo aos olhos do verdadeiro Deus, assim como o rei Uzias, seu pai, tinha feito. Mas, ao contrário dele, não invadiu o templo do verdadeiro Deus, porque Jotão, ele invadiu o templo do verdadeiro Deus e Deus colocou ali uma lepra na testa dele por ele ter invadido o templo do verdadeiro Deus, porque só os descendentes, o que é descendente? Do sangue de Arão poderia entrar ali e fazer o incenso para o verdadeiro Deus. Capítulo 28, versículo 1. O rei Acás tinha 20 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 16 anos em Jerusalém, e o rei Acás não fez o que era certo aos olhos do verdadeiro Deus, como Davi, seu antepassado, tinha feito. Davi é aquele ungido de Deus. Primeiro foi Saul, depois foi Davi. Versículo 2. Em vez disso, o rei Acás andou no caminho dos reis de Israel. Luciana, mas por que o povo via que Deus existia e cultuava outros deuses? Gente, é o ser humano, né? É o ser humano. Deus não acabou com o ser humano uma vez com a arca de Noé, mandando Noé ficar dentro da arca e levar cada casalzinho de animal e a família de Noé? Oi. Aí, né? Deus não se arrependeu de ter feito o ser humano? O ser humano é assim, gente. Desde que o mundo é mundo, que Deus fez o ser humano, é assim. Infelizmente, nós não somos marionetes na mão de Deus, não. Ele dá o livre-arbítrio para fazermos, escolhermos o que nós quisermos, mas tem consequência do nosso pecado.
Então, esse aqui nós lemos ontem. Você lembra de ontem, gente? Nós lemos ontem. Tá aqui nesse vídeo anterior aí, por gentileza. Poderiam olhar, por favor? Levanta a cabeça, dê a volta por cima e vamos orar a Deus. Vamos aqui no capítulo 29, 2 Crônicas, capítulo 29, Antigo Testamento. No capítulo 28, nós vimos no versículo 20, Tilgat-Pilneser, que era rei da Síria, a Síria. Tem Síria e a Síria. Eu acho que a Síria existe ainda, eu vou olhar. Em vez de apoiá-lo, por fim, veio contra ele e causou-lhe aflição. É a ele quem? Ao rei Acaz, que era o rei de Judá. Foi Deus que mandou acontecer isso com ele, porque rei Acaz estava fazendo coisas que Deus abominava, que Deus não gostava, que Deus ficou irado. Versículo 21. O rei Acaz tinha saqueado a casa do verdadeiro Deus, a casa do rei e as casas dos príncipes e dado um presente ao rei da Assíria, mas isso não foi de ajuda. Versículo 22. E durante a aflição do rei Acaz, o rei Acaz agiu de modo ainda mais infiel com o verdadeiro Deus. Versículo 23. Começou a oferecer sacrifícios aos deuses de Damasco, que o tinham derrotado, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria ajudar os sírios, oferecerei sacrifícios aos deuses dos sírios para que me ajudem. Mas os deuses dos sírios fizeram com que ele e todo Israel tropeçasse. Que na verdade foi Deus, Pai de Jesus, que fez com que o rei Acaz, porque estava fazendo coisas ruins aos olhos de Deus, perdesse a guerra. E ele estava achando que Deus, os deuses dos sírios, estavam ajudando eles e por isso que eles ganharam a guerra. Não, foi Deus, Pai de Jesus, dono do céu, que pelo pecado do rei Acaz, de cometer contra o verdadeiro Deus, ele fez com que ele perdesse a guerra. E ele achando que eram os deuses dos sírios que tinham feito os sírios ganhar a guerra. Aí ele começou o quê? Eu vou pro lado mais forte. Aí levou ali as estátuas dos deuses sírios e começou a adorá-las e piorou a situação pro lado dele aí, porque Deus, o verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus, não gostou disso. Porque ele não divide a glória dele com ninguém e o verdadeiro Deus, verdadeiro Deus é ele. Versículo 24. Além disso, o rei Acaz juntou os utensílios da casa do verdadeiro Deus e os coroou e os cortou em pedaços. Depois fechou as portas da casa do verdadeiro Deus e fez para ele mesmo, altares em cada esquina de Jerusalém. Esquina de Jerusalém. Versículo 25. E em todas as cidades de Judá, o rei Acaz fez altos sagrados para fazer fumaça de sacrifícios a outros deuses dos sírios. E Deus se sente ofendido, ofendeu ao verdadeiro Deus, o Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Arão, rei Davi. Versículo 26. Os outros acontecimentos da sua história do rei Acaz, todas as suas ações, do começo ao fim, estão escritos no livro dos reis de Judá e dos reis de Israel. Versículo 27. Então, o rei Acaz descansou com seus antepassados e o enterraram, o rei Acaz, na cidade em Jerusalém, pois não levaram as sepulturas dos reis de Israel. E Ezequias, que era filho do rei Acaz, tornou-se rei no seu lugar, porque Deus tinha feito uma promessa para o segundo ungido dele, que Deus mandou o profeta ungir. O primeiro que Deus mandou o profeta ungir foi o rei Saul. O segundo que Deus mandou um profeta ungir foi o rei Davi, aquele que ficou com a Batseba. Então vamos aí no capítulo 29, versículo 1. O rei Ezequias, que ficou no lugar do pai dele, o rei que fez muita coisa ruim aos olhos de Deus, que era o rei Acaz. O rei Ezequias, versículo 1, capítulo 29, versículo 1, rei Ezequias tornou-se rei aos 25 anos de idade e reinou por 29 anos em Jerusalém. O nome da mamãe do rei Ezequias era
Abias. Abias era filha de Zacarias. Versículo 2. O rei Ezequias fazia o que era certo aos olhos do verdadeiro Deus, assim como Davi. Davi era ungido de Deus, aquele que eu falei para você, que ficou com a Batseba. Seu antepassado tinha feito. Versículo 3. No primeiro ano do reinado do rei Ezequias, no primeiro mês, o rei Ezequias abriu as portas da casa do verdadeiro Deus e as consertou, que o pai dele tinha feito, né? Estrago na casa do verdadeiro Deus. A casa onde ele mora, Luciano, ele mora nas densas nuvens, a casa onde fazia sacrifício para Deus, onde colocava incenso para Deus, onde pedia perdão pelos pecados, aonde engrandecia o nome de Deus. Versículo 4. Então, o rei Ezequias convocou os sacerdotes, convocou os levitas, que é descendente de Levi, sangue de Levi, e os reuniu na praça do lado leste. Versículo 5. O rei Ezequias lhes disse: sacerdotes e levitas, escutem-me, levitas, agora santifiquem a si mesmos e santifiquem a casa do verdadeiro Deus, o Deus dos seus antepassados, e retirem do lugar santo o que é impuro, o que o meu pai rei Acás colocou. Versículo 6. Pois os nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do verdadeiro Deus, o nosso Deus. E os nossos pais abandonaram, desviaram o rosto do tabernáculo do verdadeiro Deus e lhe deram as costas ao verdadeiro Deus. Versículo 6, muito importante, versículo 5 também. Versículo 7, também os nossos antepassados, nossos pais, fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas, pararam de queimar incenso, pararam de oferecer sacrifícios queimados ao verdadeiro Deus de Israel no lugar santo. Versículo 8. Por isso, o verdadeiro Deus ficou indignado. Deus fica indignado. No versículo 8 do capítulo 29 de 2 Crônicas, diz que Deus fica indignado. Você fica indignado, Deus também fica indignado no versículo 8 do capítulo de 2 Crônicas, capítulo 29. Por isso, o verdadeiro Deus ficou indignado com as pessoas de Judá e de Jerusalém, de modo que os tornou um motivo de terror, objeto de espanto e alvo de assobios, como vocês podem ver com seus próprios olhos. Versículo 9. Assim, os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, caíram à espada, porque Deus fez com que eles caíssem à espada. E os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas esposas foram para o cativeiro, estão lá presos, lá no cativeiro, por causa dessas coisas que os nossos antepassados fizeram. Israelitas, gente, pai de rei Acás, rei Jotão, rei Jorão, eles fizeram isso. Não foram nós que fizemos, não. Versículo 10. Agora, o meu desejo, disse o rei Ezequias, de coração mesmo, é fazer um pacto com o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, para que a ira do Deus de Israel, que é uma ira ardente, olhe como o versículo 10 do capítulo 29 de 2 Crônica diz sobre mais uma coisa de Deus. Ele tem ira ardente. Ele não só fica irado, ele tem uma ira ardente. Uma ira ardente é uma ira muito ira, né? É uma ira acima de ira. Deus tem ira ardente. O que é ira ardente, Luciana? É quando a pessoa fica tão nervosa, tão brava, que é a ponto de mandar as pessoas ir para o céu ou para outro lugar, entendeu? Dormir com os antepassados dele. Pessoa é uma ira ardente. Fazer coisas assim que, né? Versículo 10. Agora, diz o rei Ezequias, o meu desejo de mim, né, de coração do meu desejo do rei Ezequias, é fazer um pacto com o verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel, para que a ira do rei, do Deus de Israel, essa ira ardente que ele tem, se afaste de nós, por causa dos nossos antepassados ter feito o que era mal aos olhos do verdadeiro Deus, cultuando outros deuses. Versículo 11. Os meus filhos, disse o rei Ezequias, os meus filhos, agora não é hora de ser negligentes, hein? Pois o verdadeiro Deus os escolheu para ficar de pé perante ele,
para servir a ele e para fazer fumegar os seus sacrifícios a ele, a Deus, Pai de Jesus. Versículo 12. Então, os seguintes levitas, os seguintes quer dizer o nome dos levitas, começaram a trabalhar para Deus, o verdadeiro Deus novamente. Levitas é descendente, sangue de Levi. Dos coatitas, dos Maate, filho de Amassai, e Joel. Joel era filho de Azarias. Dos Meraritas, tinha um homem chamado levita, que era Quis, filho de Abdi. E Azarias também era um levita, que era filho de Jealelel. E dos Gersonitas, que eram os filhos de Gerson, tinha um filho dele também, que era um levita, chamado Joá, filho de Zima. E Éden era um levita, que era filho de Joá. Versículo 13. Dos filhos de Elisafã, tinha o levita chamado Sinri e Jeuel. Dos filhos de Asaf, tinha os levitas chamados Zacarias e Matanias. Versículo 14. Dos filhos de Emã, tinha levitas chamados Jeiel e Simei. E dos filhos de Gedutum, tinha os levitas chamados Semaías e Uziel. Não era todos os levitas, eram os levitas que Deus pedia para que fizessem para ele. Era pessoas específicas, tinha nomes específicos, pessoas específicas. Não era qualquer levita, tinha os nomes que Deus dava. Eu quero levita que vai cultuar ali, vai fazer fumegar ali sacrifício para mim, na casa onde faz sacrifício para Deus, que é a casa com o nome do verdadeiro Deus. Sinri e Jeuel. Zacarias e Matanias. Jeiel e Simei, Semaías e Uziel. Esses eram levitas que foram aí, né? Eles foram escolhidos para fazer fumegar aí novamente, para fazer sacrifícios para Deus. Versículo 16. Então, os sacerdotes entraram na casa do verdadeiro Deus para fazer a purificação e tiraram todas as coisas impuras que acharam dentro do templo do verdadeiro Deus e as levaram as coisas impuras ao pátio da casa do verdadeiro Deus. Os levitas, que são do sangue de Levi descendente, por sua vez, pegaram as coisas impuras e levaram para fora da casa do verdadeiro Deus, a um vale chamado Cedron. Não podia deixar nem lá na frente da casa do verdadeiro Deus. Tinha que levar para um lugar bem longe. E levaram para um vale do Cedron. Versículo 17. Assim, começaram a santificação no primeiro dia do primeiro mês e chegaram ao pórtico do verdadeiro Deus no dia 8 do mês. Então eles santificaram a casa do verdadeiro Deus durante 8 dias e acabaram no dia 16 do primeiro mês. O primeiro mês é o de janeiro, Luciana? Não sei, porque o calendário dele é diferente do nosso. O calendário dos israelitas, israelense, é diferente do nosso. E daquela época, então, deveria ser mais diferente ainda. Versículo 18. Depois, os levitas e os sacerdotes compareceram perante na frente do rei Ezequias e disseram: Rei Ezequias, purificamos toda a casa do verdadeiro Deus, o altar da oferta queimada e todos os seus utensílios, e a mesa também dos pães da proposição e todos os utensílios da mesa da proposição foram santificados novamente. Versículo 19. E nós também, sacerdotes e levitas, aprontamos e santificamos todos os utensílios que o rei Acaso, seu pai, removeu durante o seu reinado, quando agiu de modo infiel, e eles estão diante do altar do verdadeiro Deus novamente. Versículo 20. Então o rei Ezequias se levantou cedinho e reuniu os príncipes da cidade de Jerusalém, de Judá, e eles subiram à casa do verdadeiro Deus. Versículo 21. E eles trouxeram 7 novilhos à casa do verdadeiro Deus, 7 carneiros,
7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado. Lá nessa casa, a casa do verdadeiro Deus, lembra que eu falei para você? Não é porque Deus precisa de casa para morar, não, porque Deus mora nas densas nuvens. Era uma casa onde fazia sacrifícios para pedir perdão a Deus pelos pecados. O que ele fez? Ele levou aqui, ó, no versículo 21 do capítulo 29 de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. O que o rei e os príncipes da cidade de Jerusalém fizeram? Eles levaram até a casa do verdadeiro Deus, depois de santificada por 8 dias, pelos levitas e sacerdotes levitas, 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes como oferta pelo pecado, pedindo perdão a Deus por tudo que os antepassados deles fizeram, em benefício do reino de Judá, do santuário e de Judá. Então o rei Ezequias disse aos sacerdotes, os descendentes de Arão. Os sacerdotes eram descendentes de Arão. Você é descendente de Arão? Hein? Que os oferecessem aqueles, 7 bodes, 7 bodes, 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, no altar do verdadeiro Deus. Porque o rei não podia oferecer, só poderia ser levita, só poderia ser do sangue de Arão, sacerdote do sangue de Arão, descendente de Arão. O rei não era descendente de Arão, não tinha o sangue de Arão, entendeu? Ele era israelita, mas era de outra tribo. Não era da tribo de Levi. Não era da tribo de Arão. Versículo 22. Assim, abateram os novilhos. Abateram, você sabe o que é, né? E os sacerdotes pegaram o sangue e aspergiram esse sangue dos animais no altar do verdadeiro Deus. Depois, abateram os carneiros e pegaram o sangue dos carneiros e aspergiram sangue no altar do verdadeiro Deus. E abateram os cordeiros e aspergiram sangue no altar do verdadeiro Deus. Versículo 23. Depois trouxeram os bodes da oferta pelo pecado perante o rei Ezequias e a congregação toda de Judá, e puseram as mãos sobre eles. Sobre eles quem? Sobre os bodes? Versículo 24. Os sacerdotes os abateram, sobre os bodes, e com o seu sangue, o sangue dos bodes, fizeram no altar uma oferta pelo pecado do povo, descendentes deles do passado, para fazer expiação por todo o povo de Israel, israelita, israelense, porque o rei de Ezequias tinha dito que a oferta queimada e a oferta pelo pecado deviam ser feitas em benefício de todo Israel. Não era só de Judá e Jerusalém, não, era todo israelita, israelense. Versículo 25. Nesse meio tempo, o rei Ezequias tinha colocado os levitas, que é descendente de Levi, sangue de Levi, nas suas posições na casa do verdadeiro Deus, com símbolos, instrumentos de cordas e harpas, de acordo com as ordens de Davi, as ordens eram Davi, ungido de Deus, aquele que já tinha há muito tempo adormecido com os antepassados dele, aquele de Batseba, também Gade falou a mesma coisa que era para fazer, o vidente do rei, e também de Natã, o profeta, pois essas ordens tinham sido dadas pelo verdadeiro Deus por meio dos seus profetas. Não sei se ainda tem profeta de Deus não, tá, gente? Aqui não, tá? Tá falando aqui na Bíblia, aqui, segunda Crônicas, capítulo 29, versículo 25, os profetas de Deus, Deus escolheu uma pessoa para falar com ela, para ela dar um recado para alguém. Versículo 26. Assim, os levitas, que eram descendentes de Levi, estavam de pé com os instrumentos de Davi, porque esses instrumentos foi feito pelo rei Davi, ungido de Deus, aquele da Batseba, e o sacerdote com as trombetas. Os sacerdotes eram descendentes de Arão, irmão de Moisés. Versículo 27. Então o rei Ezequias deu a ordem que se oferecesse o sacrifício queimado no altar do verdadeiro Deus, dentro da casa onde tinha o nome do verdadeiro Deus. Quando se iniciou a oferta queimada, começou o cântico do verdadeiro Deus e o som das trombetas, acompanhando os instrumentos do rei Davi, que era rei de Israel, foi rei de Israel um dia.
Versículo 28, e toda a congregação. O que é congregação? São as pessoas que se reúnem para glorificar a Deus em verdade, em justiça. Não é em mentira e engano, não, gente. Então, vamos aqui. Versículo 28, e toda a congregação se curvava, enquanto o cântico era cantado e as trombetas ressoavam. Isso continua até acabar a oferta queimada que estiveram feito para Deus para pedir perdão pelos pecados. Versículo 29, e assim que acabaram de fazer a oferta, o rei Ezequias e todos os que estavam com o rei Ezequias se curvaram, se ajoelharam e se prostraram. Versículo 30, então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas, que era o sangue de Levi, que louvassem ao verdadeiro Deus, Pai de Jesus, com as palavras de Davi, que foi o segundo ungido de Deus, e de Asaf também, o vidente, de modo que ofereceram louvor com grande alegria. Tinha que ser com alegria, não era com tristeza, não. Quando era para louvar para Deus, tinha que ser com alegria. Mas alegria que Deus sabia que você estava alegre ou triste. E se curvaram e se prostraram. O que é se curvar, se prostrar? Você se ajoelhar, você se prostrar mesmo. Eles colocavam o rosto aqui por terra, assim, ó, rosto por terra. Versículo 31. O rei Ezequias disse então, agora que vocês foram separados para o serviço do verdadeiro Deus, Pai de Jesus, venham e tragam o sacrifício. Não está escrito Pai de Jesus não, gente, mas eu estou falando um ênfase Pai de Jesus para você entender qual Deus que eu estou falando. Eu estou falando Deus Pai de Jesus, entendeu? Aqui não está escrito Deus Pai de Jesus não, que Jesus não tinha vindo ainda não. Eu estou dando um ênfase em Jesus, Pai de Jesus, para que você entenda que o Deus que nós estamos falando, nós estamos lendo essa Bíblia, é o Deus Pai de Jesus. Então vamos aqui, versículo 31. Rei Ezequias disse então, agora que vocês foram separados para o serviço do verdadeiro Deus, Pai de Jesus, venham e tragam sacrifícios e ofertas de agradecimento à casa do verdadeiro Deus. Assim, a congregação começou a trazer sacrifícios e ofertas de agradecimento para Deus, Pai de Jesus. E todos os de coração, olha, o de coração, no versículo capítulo 29 de 2 Crônicas, versículo 31. Versículo 31. Está falando que tinha que fazer oferta de coração. Deus sabia se era de coração ou se não era de coração disposto a fazer aquela oferta. E trouxeram ofertas queimadas para queimar para Deus, pedindo perdão pelos pecados, para glorificar a Deus, o Pai de Jesus. Eu estou colocando um ênfase, que Deus me perdoe, para você entender que eu estou falando de Deus, Pai de Jesus. Não está escrito isso aqui, não. Nós estamos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo ainda. Mas eu estou dando uma ênfase para que vocês possam entender, e eu também, que essa época, esse Deus que nós estamos falando dele é o Pai de Jesus. Então vamos aqui. Versículo 32. O número das ofertas queimadas trazidas pela congregação, o que é a congregação? São vários israelitas reunidos. Foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, todos esses oferecidos como oferta queimada ao verdadeiro Deus. Versículo 33. E os das ofertas sagradas foi de 600 bois e 3.000 ovelhas. Versículo 34, mas não havia sacerdotes suficientes, que os sacerdotes, eles tinham que ser do sangue de Arão, descendentes de Arão, para tirar a pele de todos os animais das ofertas queimadas que eram feitas para Deus, Pai de Jesus. Por isso, os seus irmãos, os levitas, os sacerdotes, eles eram descendentes de Arão, e os levitas eram do sangue de Levi. Os ajudaram, os levitas poderiam ajudar, assim se Deus permitisse, porque os levitas poderiam mexer com as coisas de Deus, até acabar o serviço e até os sacerdotes se santificarem, pois os levitas, que eram do sangue de Levi, foram mais conscienciosos de consciência em se santificar do que os sacerdotes. Versículo 35, os sacerdotes eram só descendentes de Arão. Versículo 35, também havia muitas ofertas queimadas, além da gordura dos sacrifícios
de participação em comum e das ofertas de bebida que acompanhavam as ofertas queimadas. Assim, o serviço da casa do verdadeiro Deus foi restaurado. Versículo 36. E o rei Ezequias e todo o povo se alegraram por causa do que o verdadeiro Deus tinha feito para o povo, pois tudo isso tinha ocorrido muito de repente. Ocorreu tudo muito de repente, viu? Versículo 36. O tempo de Deus não é nosso tempo. Tudo ocorreu muito de repente. Então, para quem? Para o rei Ezequias, para o povo de Israel. Então, até a próxima.